No capítulo 33 do livro de Jó, Eliú também repreende a Jó por entender que ele está agindo com soberba e querendo ser maior do que Deus ao se declarar justo e não aceitar que está sendo punido por erros e pecados cometidos. E ele se dirige a Jó dizendo assim: nisto não tens razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Meus irmãos, independentemente de Eliú estar sendo injusto no julgamento que fazia de Jó, essas palavras trazem ensinamentos para nós. Muitas vezes nos questionamos quanto ao fato de Deus nos ouvir quando oramos. Começamos a orar com entusiasmo, proclamamos a mão de Deus sobre nós e sobre a situação que lhe apresentamos, declarando que Ele nos concederá a vitória. Mas se a resposta não vem de forma imediata, a maioria de nós fica desconfiada e começa a achar que Deus não vai nos atender. E passamos a buscar as respostas da parte de Deus de uma forma quase que desesperada. Muitos apelam para aquela caixinha de promessa, como se a resposta de Deus nos viesse como se fosse sorte. Outros pegam a Bíblia e, em atitude quase que profética, colocam a mão sobre ela e abrem numa passagem aleatória, no entendimento equivocado de que Deus lhe comunicará a resposta sobre o problema enfrentado. E eu digo isso com todo amor e com todo respeito, e não para criticar você, meu irmão, minha irmã, porque eu também já agi assim ao tempo em que estava à procura do Senhor da vida, embora achasse que já o conhecesse. Mas a verdade, por conta disso tudo, é que vamos ficando desanimados e nossa oração já não tem mais o mesmo fogo, a mesma vibração e a mesma confiança. O inimigo da nossa salvação sabe das nossas fraquezas, se aproveita disso e passa a soprar em nosso ouvido que Deus não virá em nosso socorro, que Ele não se preocupa com nosso sofrimento e com nossa necessidade, semeando a dúvida no nosso coração. Essa mentira vai entrando em nossa mente e apagando a chama da nossa fé. A confiança de que Deus nos ama e de que agiria a nosso favor, antes tão forte, vai se enfraquecendo e deixamos de persistir em oração, abandonando a nossa petição. Nos esquecemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. A passagem do capítulo 33 do livro de Jó nos ensina que não devemos duvidar nem contender com Deus, porque Ele é Deus e que Ele fala conosco. Deus fala conosco por meio da Sua palavra que nos foi deixada nas Sagradas Escrituras. A Sua palavra é a semente que guarda a vida de Deus. Quando deixamos ela entrar em nosso coração e na nossa mente, ela brota, cresce e passa a agir dentro de nós. Seu fruto nos alimenta de vida, de força, de fé e de esperança, e transborda. E Deus pode nos usar como instrumento seu
para levar vida e seu amor para as outras pessoas. E por meio dessas pessoas, sob a forma de um conselho, Deus também fala conosco. A passagem do capítulo 33 também nos ensina que Deus fala conosco quando estamos dormindo, que Ele nos vem em sonho ou em visão, mas que nós não atentamos para isso. Que quando adormecemos, Ele abre os nossos ouvidos e nos dá a sua instrução para nos apartar da má inclinação e nos livrar da soberba, para guardar a nossa alma da cova e para que a nossa vida não seja ceifada pelo fio da espada. E você pode estar se perguntando: como vou saber se foi Deus que falou comigo? Ou como vou me lembrar do meu sonho e descobrir a instrução passada pelo Senhor? Meu irmão, minha irmã, quando Jesus Cristo subiu aos céus, disse que não ficaríamos sozinhos, pois desceria da parte do Pai o Espírito Santo Consolador, o qual nos esclareceria sobre todas as coisas e nos assistiria em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Romanos 8:26. Então, quando oramos, é o Espírito Santo que intercede a Deus por nós. E é por meio do Espírito Santo que Deus nos faz recuperar as orientações que nos falou aos ouvidos durante o sono. É por meio dele, do Espírito Santo, que somos esclarecidos sobre a vontade de Deus, sobre as suas instruções e sobre a sua direção, o que nos vem como uma intuição, por uma palavra das Sagradas Escrituras divinamente orientada, por uma pregação ou oração, pela leitura de um livro ou pelo conselho de um servo ou de uma serva de Deus. O capítulo 33 do livro de Jó nos alerta de que não nos atentamos para as instruções que o Senhor nos passa. E isso acontece porque muitos pensamentos, muitas vozes, muitas falas e muitas conjecturas perspassam a nossa mente e não estamos conseguindo discernir a voz de Deus. E eu convido você hoje a refletir sobre essa palavra, a buscar o Espírito Santo que habita dentro de você, a ligar o seu radar espiritual ao Espírito Santo de Deus, para que todas as outras vozes sejam silenciadas e possamos ouvir a voz de Deus e receber a direção e as instruções que vêm do Senhor. E te convido também a fazer comigo essa oração, conforme Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Senhor meu Deus e Pai, segundo a riqueza da sua glória, conceda que sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito Santo que habita em nós. Por meio do seu Santo Espírito, habite também Cristo em nosso coração, para que pela fé nós possamos conhecer a profundidade e a extensão do seu amor e sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Amém.